A Alta Idade Média. No fim do século V, marca o fim da Idade Antiga. Neste período começa a Alta Idade Média, ou também conhecida de Antiguidade Tardia. É um período de instabilidade e insegurança generalizada. Saques, incêndios, raptos e roubos. Os mares do norte e do sul estavam infestados de piratas. O Mediterrâneo deixou de ser romano para tornar-se árabe. Partindo da Escandinávia, os normandos realizavam incursões de saque e pilhagem nas costas do Mar do Norte, do Báltico e até do Mediterrâneo. Enquanto o Império Romano caía no Ocidente, uma instituição reinou durante uma boa parte da Idade Média: a Igreja Católica. Nesse quadro de insegurança generalizada, a Igreja oferece uma certa paz e tem preocupação em salvar a alma desses povos. Nesse período, foram 6 séculos em que formaram os mais variados povos e civilizações, onde a Igreja desempenha um papel de guia moral e espiritual. É um período onde nenhuma outra instituição ficou de pé, a não ser a Igreja Católica. Após a invasão do Império Romano do Ocidente pelos povos germânicos, Constantinopla continuou à frente do mundo romano. Constantinopla, ou Bizâncio, foi a capital do Império Romano do Oriente durante toda a Idade Média. É importante lembrar que o Império continuava sendo romano. A organização administrativa seguia os padrões criados por Roma. O Império do Oriente utilizava as leis romanas, criadas ao longo de 1000 anos. A cultura romana do período final, antes das invasões germânicas, foi preservada pelo Oriente. É importante lembrar que após a morte de Teodósio, em 395, o Império Romano do Oriente foi governado por imperadores que não conseguiram reagir às invasões dos povos germânicos. No século V, o imperador Justiniano tenta pela última vez reconstruir o Império Romano, reconquistando os territórios do Ocidente. A tentativa de Justiniano foi um fracasso. Apesar disso, sua grande conquista foi no campo do direito. Justiniano encomendou uma revisão das leis romanas a partir do Edito Perpétuo, promulgado por Adriano em 121, procurando harmonizá-las com a doutrina católica, que era a religião oficial do Império. Em 530, o Código Justiniano foi promulgado. Esse código se tornou a base jurídica do Oriente e de todo o Ocidente. Após a morte do Justiniano em 565, segue-se 2 séculos de decadência e violência. Houve também uma ruptura com o Ocidente. A ruptura se deu até no campo da religião. Em 850, o bispo Fócio, estimulado pelo imperador Justiniano II, proclamou a superioridade dos patriarcas de Bizâncio. O Império Romano do Oriente não reconhecia mais a autoridade do Papa Romano. A partir do ano 1000, o Império Romano do Oriente experimenta um período de esplendor e torna-se o centro de irradiação da cultura helenística para os países eslavos, ou seja, para a Rússia, a região dos Balcãs, que é a região sudeste da Europa, que engloba a Albânia, Bulgária, Grécia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia, o autoproclamado independente Kosovo, a porção da Turquia no continente europeu, a Trácia Oriental, né? Bem como partes da Croácia, da Romênia e da Eslovênia e Europa Central. Na próxima aula, nós vamos entender um pouquinho como ficou estabelecido a religião muçulmana. Até a próxima aula.